Fala, segundo ano! Na aula de hoje nós vamos iniciar nosso estudo sobre a termoquímica. A aula de hoje é apenas uma introdução, mas com ela vocês vão conseguir resolver todas as atividades da semana 1 do PET e algumas atividades também da semana 3. O que é a termoquímica? Termoquímica é a parte da ciência que estuda a variação de energia, seja o calor sendo liberado ou o calor sendo absorvido durante uma reação química ou uma mudança de estado físico. Toda reação ela acontece com uma absorção ou a liberação de calor. Até mesmo as simples mudanças de estado físico, como que a gente conhece aí a passagem sólido para o líquido para gasoso e vice-versa, essas passagens de estado físico acontecem com absorção ou liberação. Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, são transformações que acontecem apenas se ocorrer a absorção de energia. E o processo inverso, portanto, ele acontece com a liberação de energia. E aí, quando eu falo calor sendo liberado, ou calor sendo absorvido, o que eu quero dizer com isso? O que é calor? O calor ele é uma forma de energia sempre em transferência. Uma energia sendo transferida. Quando eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes que entram em contato um com o outro, começa a acontecer uma transferência de calor. O calor começa a ser transferido, como mostrado aqui nesse pequeno vídeo, nessa pequena representação aqui. Dá uma olhada. Vou acelerar ele. Velocidade. 2. Aqui. Botei dois corpos diferentes em contato e aí, olha lá, um começa a diminuir a temperatura, o outro aumenta. Até quando? Até que eles entrem em equilíbrio térmico. O calor é essa energia que é transferida do mais quente para o mais frio. E esse calor ele pode ser medido esse calor ele é medido em joule. Caloria tem duas unidades de medida que a gente utiliza normalmente. Caloria, que é a quantidade de energia necessária para aumentar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água. Ou seja, para elevar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água, a gente precisa de 1 caloria. Então, se eu quiser elevar em 1 grau 100 gramas de água, quantas calorias seriam necessárias? 100 calorias. Só que a gente não... Caloria não é uma unidade do Sistema Internacional de Medidas. Qual que é utilizado geralmente? O joule. Joule é uma unidade de trabalho, mas eu consigo transformar caloria para joule com essa seguinte relação ali, ó. 1 caloria equivale a 4,18 joules. Isso aqui só é importante porque na hora de fazer os cálculos, vocês vão ver que às vezes aparece caloria, cal, às vezes vai aparecer em joule, joule por mol, e aí é uma unidade de medida que vocês precisam estar habituados a ver. Bom, então a termoquímica é a parte da química que vai estudar este tipo de variação. E aí tem alguns nomes que é necessário vocês saberem, nomes de processos termoquímicos. São 2 tipos de processo termoquímico. Ou o processo libera calor. Esse tipo de processo que libera calor, a gente chama ele de exotérmico. O processo que absorve calor, nós chamamos ele de endotérmico. E isso é que é importante vocês lembrarem, principalmente para resolver as atividades dessa semana, porque é um tipo de exercício que, com um erro de memorização, às vezes, você vai errar tudo. Se libera calor, é porque ele é exotérmico. Quando o processo absorve calor, ele é endotérmico. Vamos aqui dar alguns exemplos de processos que são exotérmicos e processos que são endotérmicos. Alguns processos exotérmicos. Ali, ó, a queima de uma vela, a combustão de álcool ou derivados de petróleo, como a gasolina lá no carro, queima de propano, liquefação ou condensação da água,
Todos esses processos, quando ele libera calor, a gente chama ele de exotérmico. Numa reação química, isso vai ser representado em geral da seguinte forma. Eu tenho ali os reagentes A mais B, transformando em algum produto C mais calor. Quando o calor está do lado de lá, é porque ele está do lado do produto. Então, o calor ele está sendo liberado. Liberado exotérmico. E alguns exemplos de processos que são endotérmicos. Ali eu tenho ali a ebulição da água, fusão da água, a fotossíntese, uma bolsa de gelo instantânea, são processos endotérmicos que então absorvem. Como que eu represento isso numa reação química? Se eu estou absorvendo, eu preciso dele para reagir. Então, o calor, a quantidade de calor vai estar ali do lado do reagente. A mais B mais a quantidade de calor, eu vou ter lá o produto C. Então, está focado processos endotérmicos, processos exotérmicos. Vamos agora ver como que isso pode ser representado em um gráfico também. Nós precisamos agora entender a entalpia. O que seria entalpia? Bom, para entender o processo de entalpia, vamos dar uma olhada aqui numa reação química muito comum, que é o fósforo. Risquei o fósforo, acendeu. Qual que é essa reação? Tem a madeira reagindo com oxigênio, formando gás carbônico, água, mais calor. Mais calor no lado do produto, liberando exotérmica. A minha pergunta é: de onde vem essa energia ou esse calor? Esse calor que ele está sendo liberado vem de onde? E a resposta ela é bastante simples. A resposta é o seguinte: a energia que foi liberada, ela estava contida lá nos reagentes. Os reagentes tinham uma energia. Quando eles se transformaram no produto, essa energia que eles tinham foi liberada. Isso faz a gente concluir o seguinte: cada substância tem uma certa de conteúdo de energia. E esse conteúdo de energia a gente é denominado entalpia. E é representado lá na química pela letra H. Então, a entalpia é a energia que cada substância já possui. E aí, com isso, eu consigo fazer uma representação de um gráfico. Olha só. Entalpia de reação vai ser o que, então? A energia absorvida ou liberada numa reação quando reagentes e produtos são comparados na mesma pressão. Então, olha este primeiro gráfico aqui. Eu tenho aqui entalpia, a minha na coluna vertical aqui, eu tenho a entalpia, representada pela letra H. E, olha só, primeiro, a entalpia dos produtos. O que seria, então, a entalpia dos produtos? Quanto de energia que todos os produtos tinham somados. Quando eu fui... Aí, quando eu comparo isso com a entalpia dos reagentes, eu estou vendo que a entalpia dos reagentes era menor. Ou seja, no início eu tinha pouca energia. E no final, eu tive muita energia. Mais energia. Se no início eu tinha menos energia do que no final, é porque o que aconteceu? Absorvi. Absorvi energia, esse é um processo endotérmico. O processo exotérmico é o contrário. Olha lá, a entalpia dos reagentes, ele está maior do que a entalpia dos produtos. Ou seja, no início eu tinha um tanto de energia, aí virou produto, diminuiu o tanto de energia que tinha contido ali. Ou seja, a energia foi liberada. Energia liberada, processo exotérmico. Vamos fazer, olha só, um sisteminha aqui como um resumo. Vamos fazer aqui um resuminho. Dá uma olhada aqui. Olha, se eu tenho... O processo é exotérmico. O processo exotérmico, ele acontece com liberação de calor. Ou seja, lá no gráfico,
Se eu liberei, eu tenho dois patamares aqui no gráfico. Quem que está em cima e quem está embaixo? Os reagentes estão em cima e os produtos estão embaixo. A seta, então, é sempre dos reagentes para o produto, seta aqui para baixo. Porque liberei, eu tenho menos calor lá nos produtos. Agora, se o processo ele é endotérmico, o contrário é que vai acontecer. Endotérmico, esse processo, então, ele absorve calor e, se eu for representar isto em um gráfico, eu tenho nesse gráfico aqui dois patamares. Quem está em cima e quem está embaixo. Se eu absorver calor, então, no final das contas, ou seja, nos produtos, eu tenho mais energia do que nos reagentes. Sempre a seta dos reagentes para o produto, então, seta subindo, endotérmico. Seta descendo, exotérmico. Por quê? Diminuiu o tanto de energia, aumentou o tanto de energia. Liberou, absorveu. Deu para entender? Então, é isso. Basicamente é isso. Vocês vão ser, vai ser necessário que vocês façam algumas, identifiquem se o processo é endotérmico, se o processo é exotérmico nos exercícios dessa semana. Nas próximas semanas a gente vai incluir um pouquinho de cálculo nessa situação, mas é só a gente acompanhando aqui que vai dar tudo certo. Então, se inscreve no canal, não se esqueça de curtir esse vídeo, que na semana que vem a gente vê a matéria da semana 2. Até lá!